Segura essa corda! Vai arrebentar! Me ajuda aqui, pelo amor de Deus! Eu não consigo! Tá escorregando! Vai virar o navio! Orem para os deuses de vocês agora! Joga tudo fora! Não! Ainda não! Eu vou morrer! Me ajuda! Em tempos em que o mar rugia sem descanso e as cidades afundavam na própria maldade, Deus escolheu um homem para levar sua palavra até Nínive. Esse homem era Jonas. Mas quando ouviu o comando, ele não quis obedecer. Em vez disso, virou-se e fugiu, tentando escapar da missão divina. Sua fuga o colocou no caminho de uma tempestade selvagem. Os ventos o cercaram como se quisessem engoli-lo, e a força do mar o lançou nas profundezas. Ali, uma criatura marítima gigantesca o tomou em seu ventre. E, nesse abismo escuro, Jonas enfrentou a parte mais profunda de si mesmo. Onde estás? Desperta. Foi como se o céu sussurrasse ao coração do profeta. O sol descia sobre as colinas de Israel, dourando as pedras ainda úmidas da última chuva. Jonas, filho de Amitai, estava parado, em silêncio. Mas seu interior era tempestade. Algo o inquietava desde cedo, como se o ar estivesse carregado por uma presença que ele conhecia bem. Ele não queria ouvir, não queria sentir. Mas quando a voz do Altíssimo fala, até o silêncio se curva. E então ela veio, firme como lâmina, e doce como ferida que não sangra. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela. As palavras soaram dentro dele como um trovão que ninguém mais ouviu. Nínive, a cidade que fazia reis tremerem. Cruel, impiedosa, sangrenta. Jonas não temia só por sua vida. Temia pelo que conhecia do próprio Deus. Se eu for, eles vão ouvir, e se ouvirem, vão se arrepender. E ele sabia o que viria depois. O Senhor é compassivo. Vai perdoá-los, eles não merecem misericórdia. Jonas se virou, e em silêncio decidiu fugir do rosto do Senhor. Com passos apressados, desceu até o porto de Jope, onde os navios balançavam sobre o sal. No mercado, vozes gritavam preços, carregavam sacos, partilhavam rumos. Jonas procurava apenas uma coisa: distância. Para longe de Nínive, para longe da ordem, para longe do perdão, para longe de Deus. Para onde vai este barco? Vamos para Tarsis, não é? Eu quero uma passagem. Pagou a passagem, tremendo por dentro. Subiu. Não olhou para trás. Achava que escaparia do juízo, mas estava se lançando em direção a ele. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada história é uma travessia viva pelos caminhos das Escrituras. Se deseja seguir conosco nesta jornada de fé, inscreva-se agora e ative as notificações. Estamos desvendando os segredos da Palavra de Deus com alma, profundidade e reverência. Hoje, você vai conhecer a trajetória de Jonas como nunca antes, o profeta que tentou fugir da voz do Senhor, mas foi alcançado por sua misericórdia mesmo nas profundezas do mar. Uma história real, marcada por fuga, confronto, arrependimento e compaixão. O vento parecia favorável. As velas inflavam, o porto ficava pequeno à distância, e Jonas respirava como quem acredita ter vencido. Agora está feito. Estou longe. Mas a paz que nasce da desobediência é apenas o silêncio antes da tormenta. O profeta se recolheu na parte mais baixa do navio. A madeira úmida, o som do mar, o balançar das águas. Por fora, ele parecia calmo, mas dentro dele ainda ecoava a voz. Vai a Nínive. E mesmo tentando dormir, ela não o deixava em paz. No alto mar, o céu começou a mudar. As nuvens se tornaram escuras como ferro derretido. O vento se ergueu com voz de guerra e o mar levantou ondas como muralhas.
A embarcação parecia um brinquedo nas mãos de um gigante invisível. Os marinheiros, homens acostumados com tempestades, agora gritavam de pavor. Relâmpagos cortavam o céu. As velas se rasgaram como pano velho. Os barris rolavam pela cobertura. A madeira estalava como se fosse partir. A tormenta não era natural, era divina. "Lança a carga ao mar", gritou o capitão. Um a um, os homens começaram a jogar sacos e mercadorias pela borda. Tentavam aliviar o peso, mas quanto mais lançavam, mais o mar rugia. A água invadia a embarcação. O desespero tomava conta de cada rosto. Homens de nações diferentes, com deuses, começaram a clamar em línguas confusas. Orem para seus deuses! Acordem eles! Peçam socorro! Orem, homens! Vamos afundar! Mas o céu não respondia. Porque o problema não estava com eles. Estava escondido no porão. Lá embaixo, entre caixas e madeiras, Jonas dormia. Não era um sono de paz, mas de fuga. Era a tentativa final de escapar até mesmo em sonhos. Suas mãos estavam cruzadas, sua respiração pesada. Mas por dentro, o peso o esmagava. Mesmo inconsciente, a alma sabia que a tempestade tinha nome. Era a resposta de um Deus, que não havia desistido. O capitão, molhado e exausto, desceu correndo até ele. Acordem! Orem para seus deuses agora! Acorde! Ore para o seu Deus, para que ele tenha piedade de nós. Orem para seus deuses agora! Jonas abriu os olhos e, sem que ninguém explicasse, ele entendeu. Sabia que aquela fúria não era obra do acaso. Era resposta, era juízo, era correção. Subiu ao convés e viu o medo nos olhos dos marinheiros. As ondas ainda subiam como muralhas. O céu ainda gritava como trovão. As cordas cortavam as mãos. Os homens estavam à beira do colapso. Eles lançaram sortes. As peças rodaram sobre a madeira molhada e caíram sobre Jonas. O silêncio foi imediato. Todos o encararam. Ali, debaixo da chuva e do som violento do mar, Jonas respirou fundo. Não havia mais fuga. Não havia mais desculpa. Ele levantou a voz. Sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O Deus que fez o mar e a terra. Mas o que você fez ao seu Deus? O que você fez ao seu Deus? Fugi da presença dele. Desobedeci, lançai-me ao mar. Por minha causa veio esta tormenta sobre vós. É minha culpa. Os marinheiros hesitaram. Não nos faças culpados por sangue inocente. Clamaram ao céu. Mas sabiam que não havia outro caminho. Com o coração apertado, eles o tomaram pelos braços. 1, 2, e lançaram o profeta ao abismo. O corpo de Jonas afundou entre as águas. E, no mesmo instante, o mar silenciou. O vento cessou. A paz caiu sobre o oceano como um manto. Mas o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. Enquanto a superfície se acalmava, as correntes arrastavam Jonas para as profundezas. Ele não gritava, não lutava, apenas afundava, envolvido pela escuridão. Sua consciência mergulhava junto com o corpo. Tudo era silêncio, movimento e água. E quando pensou que morreria, viu uma sombra, enorme, viva, um monstro do abismo. A criatura abriu a boca e o envolveu inteiro, arrastado para dentro de um ser preparado pelo próprio Deus. Ali, o julgamento se tornou prisão, mas também misericórdia. No ventre da criatura, tudo pulsava. Carne, umidade, cheiro ácido, calor sufocante. As paredes vivas se moviam ao redor dele como uma prisão orgânica. A cada movimento do monstro, Jonas era lançado contra os cantos, esmagado por ondas internas. Ele não via, mas sentia. Não ouvia, mas compreendia. Ainda estava vivo. Mas não era vida plena, tampouco morte. Era o lugar onde Deus segura o homem entre o castigo e a restauração. Onde o tempo para. Onde a alma escuta o que antes ignorava. Ali não havia fuga.
Nenhum barco, nenhuma Tarsis, nenhum sono. Só ele e a lembrança de sua escolha. A mente corria, tentando escapar, mas a alma se curvava. Jonas, o profeta que ousara fugir do chamado, agora estava curvado em silêncio, como nunca estivera. Ele não gritou, não acusou. Apenas respirou a dor do próprio orgulho. Então, no meio do silêncio, surgiu um som, mais forte que a carne. Uma oração que nascia do fundo de sua alma. Do ventre do Seol clamei, e tu me ouviste. As palavras não eram ditas com força, mas com verdade. Ele lembrava das águas cobrindo sua cabeça, das algas se enroscando como grilhões, das montanhas submersas que pareciam sua sepultura. Mesmo afastado da tua presença, eu ainda voltarei meus olhos ao teu santo O que templo. era lamento virou confissão. O que era desespero tornou-se súplica. E a súplica, quebrantamento. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas viveu ali. O monstro do mar não era mais ameaça, era casulo. O Senhor o sustentava no ventre de um peixe como quem segura um vaso rachado, esperando a hora certa de restaurar. Ele não pedia mais livramento, pedia perdão. Não exigia explicações, pedia misericórdia. O profeta, que um dia julgou uma cidade inteira, agora julgava o próprio coração. E, enfim, compreendia o que era graça. Aos que seguem vaidades vãs, abandonam a misericórdia. Jonas confessava, e enquanto suas palavras subiam, o ventre do peixe parecia se tornar altar. O silêncio agora era santo. A dor agora era instrumento. A solidão agora era caminho. Ele sabia. Havia fugido da presença de Deus, mas nem no fundo do mar conseguiu se esconder. E foi ali, entre os sulcos do abismo, que sua oração alcançou o céu. Mas eu te oferecerei meu sacrifício com gratidão. O que prometi eu cumprirei. A salvação vem do Senhor. Era mais que uma frase. Era uma rendição. Jonas não sabia o que aconteceria. Não sabia se sairia dali. Mas entregava-se, não mais para fugir, não mais para discutir, apenas para obedecer. As paredes vivas estremeceram. O peixe se agitou. O Criador havia escutado o clamor do seu servo. Então, Deus falou ao peixe. Nenhum relâmpago, nenhum trovão. Apenas uma ordem, clara, direta, divina. E o grande monstro, que por dias guardara o profeta, agora o levaria de volta à luz. Com um último impulso, nadou em direção à superfície. As águas começaram a mudar de cor. A luz penetrou novamente entre as ondas. E, de repente, com um gesto violento, o peixe abriu a boca e vomitou Jonas em terra firme. O corpo caiu na areia molhada, como um fardo lançado do céu. Sujo, exausto, coberto de restos do abismo. Mas vivo, respirando, restaurado. Jonas levou a mão ao peito, sentindo o coração bater com força. Tocou o rosto, sentiu a areia, abriu os olhos. O céu azul brilhava sobre ele. O mesmo céu de onde um dia fugira. O mesmo céu que agora o cobria de graça. Ainda estou aqui, pensou. Não havia anjos, nem multidões, nem vozes do alto. Apenas o som do vento. A brisa que soprava sobre ele não era mais tempestade. Era abraço. A terra firme não era só chão. Era novo começo. Jonas se levantou. Não era mais o mesmo homem que desceu a Jope. Algo nele havia morrido no ventre do peixe. Algo novo surgia. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que o Deus que fala no mar também restaura na praia. A areia ainda grudava em sua pele, quando Jonas ouviu, pela segunda vez, a voz que um dia tentou calar. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, caminha por ela e proclama tudo o que eu te ordenar. Diz ao povo, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Era o mesmo chamado, mas Jonas já não era o mesmo homem. Marcado pelas águas, pelo arrependimento e pela graça, ele se ergueu sem discutir.
Seus pés pisaram a areia com convicção. Ele agora conhecia o peso da desobediência. A jornada foi longa. Caminhou por dias, entre pedras, sol ardente e caminhos empoeirados. Cada passo ecoava a decisão que tomara dentro do peixe. Obedecer, custe o que custar. Ao longe, as muralhas de Nínive se erguiam como braços de uma besta adormecida. Portas de bronze, torres altíssimas e um burburinho que nunca cessava. Jonas parou por um instante para observar. Aquilo era mais do que uma cidade. Era um mundo inteiro à beira do juízo. Dentro das muralhas, o caos era rotina. Homens vendendo deuses de pedra, juízes trocando justiça por moedas, ricos acumulando sangue em suas mãos, crianças esfomeadas, mulheres humilhadas, templos cheios de sacrifícios pagãos. Nínive era um império de opressão, orgulho e crueldade. E mesmo assim, Deus a havia notado. Jonas sentiu o peso da missão. Não era só uma ordem, era a misericórdia batendo à porta dos que menos mereciam. Sem medo ou hesitação, Jonas atravessou os portões da cidade. A multidão seguia sua vida, alheia ao profeta que trazia o peso do céu na voz. Ele parou no centro, ergueu os olhos e gritou: Ainda 40 dias e Nínive será destruída! Se arrependam de seus pecados! Foi como uma pedra lançada em um lago. As palavras se espalharam em ondas, repetidas em sussurros, depois em murmúrios. E por fim, explodiram como um trovão entre os becos e mercados. O povo parou. As mãos deixaram as ferramentas. Os olhos se voltaram. O espanto virou temor. Aquela mensagem carregava mais que ameaça. Era a verdade. Cada rosto expresso em silêncio, o peso da consciência despertando. E no meio da confusão, arrependimento começou a nascer. Um arrependimento que não veio de Jonas, mas da própria voz de Deus falando direto aos corações. Homens se ajoelharam, mulheres rasgaram vestes, crianças choraram. Os mercados silenciaram, os templos pagãos se esvaziaram. As ruas ficaram cheias de cinzas e orações. O povo começou a jejuar. Trocaram banquetes por clamores, ornamentos por panos de saco, risos por lágrimas. E a cidade inteira se curvou diante do Eterno. Quando o rei soube da mensagem, largou a realeza, desceu do orgulho e sentou-se sobre o pó. Cobriu-se de saco, como um mendigo diante do Altíssimo. E não apenas se humilhou, mas proclamou um decreto. Homens e animais não comerão, nem beberão. Todos clamarão ao Deus de Jonas. Não havia garantia, apenas esperança. Que cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e afastará sua ira. A cidade mergulhou em silêncio e clamor. As chamas que deviam consumir foram suspensas por corações quebrantados. Homens de guerra baixaram suas espadas. Mercadores interromperam seus negócios. Crianças olharam para o céu como se soubessem que algo estava prestes a mudar. E no alto, o trono de Deus viu arrependimento sincero. Viu mudança. Viu um povo se rendendo. E o que estava escrito foi apagado. A condenação foi suspensa. O juízo foi interrompido pela compaixão. Nínive, a cidade do sangue, encontrou a graça. O mesmo Deus que usou um profeta relutante, agora usava o arrependimento como ponte entre a destruição e a vida. Jonas, de longe, observava, silencioso, chocado, porque, embora tivesse pregado o fim, assistia ao maior milagre de todos, a misericórdia vencendo o merecido juízo. E naquele dia, as cinzas se tornaram altar. Os gritos se transformaram em esperança. Não houve chamas, não houve destruição. O céu, que estava fechado, se abriu. Porque quando o homem se curva, Deus se levanta. Nínive foi salva, não por justiça, mas por arrependimento. E Jonas,
mesmo contrariado e enfurecido, foi o instrumento de um plano maior. Um plano que mostra que, quando Deus fala, até o mais improvável pode ser transformado. Jonas deixou Nínive para trás. Quando Jonas percebeu que Nínive realmente não seria destruída, seu coração se fechou como uma porta pesada. A fumaça do julgamento que ele esperava não subiu, o fogo não caiu, e a cidade permaneceu de pé. Ele viu o povo chorando, jejuando, suplicando, e viu Deus aceitar o arrependimento deles. A misericórdia que salvou uma nação inteira não despertou alegria em Jonas, mas indignação. Aquilo parecia injusto aos seus olhos, e por mais que tentasse esconder, sua alma ardia em contradição. Ele conhecia a compaixão do Senhor e agora lutava contra ela. Jonas então levantou os olhos ao céu e falou com franqueza dolorosa. Ah, Senhor, eu sabia. Sua voz carregava a confissão amarga de um profeta que compreendia demais o caráter divino. Eu sabia que és misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade. Ele não estava surpreso com o perdão. Estava frustrado por ele. O profeta esperava ver justiça, não livramento. E naquele momento, a bondade de Deus para com os inimigos de Israel pesava sobre ele como um fardo impossível de suportar. Sem conseguir lidar com aquele conflito interno, Jonas se afastou da cidade. Caminhou em silêncio, com passos pesados, até encontrar um ponto elevado a leste de Nínive. Ali, o vento carregava o som, distante daquela multidão viva que ele desejara ver cair em juízo. Jonas precisava se isolar. Precisava tentar entender por que a vontade de Deus parecia tão contrária ao que ele considerava certo. Sentou-se no chão quente, respirou fundo e observou a cidade que, para ele, não merecia estar de pé. Com as próprias mãos, Jonas juntou galhos secos, ramos tortos e ergueu uma cabana improvisada. A estrutura era frágil, mas oferecia uma sombra pequena contra o sol impiedoso. Ele se instalou ali, olhando Nínive à distância, esperando talvez que algo ainda acontecesse. A areia queimava como brasas e o ar tremia com o calor do deserto. Jonas sentia o desgaste da jornada, do peixe, da missão e da própria luta interna. Nada parecia fazer sentido naquele momento. Então Deus, que via a exaustão do profeta, preparou uma planta. Ela brotou durante a noite como um milagre silencioso, subindo rápido, firme, cobrindo-se de folhas largas. Ao amanhecer, Jonas notou a sombra fresca descendo como um abraço inesperado. A planta o protegeu do sol ardente, suavizou o calor e trouxe um alívio que ele não sentia desde antes da tempestade. Pela primeira vez em muitos dias, Jonas respirou paz e se alegrou profundamente por causa dela. Mas, ao nascer do dia seguinte, Deus preparou algo tão pequeno quanto invisível: um verme. Ele se aproximou da planta, roeu sua base, enfraqueceu seu caule. Quando o sol começou a subir, a planta já murchava. As folhas antes verdes pendiam, sem vida. Em poucas horas, aquela sombra que havia dado descanso desapareceu por completo. Jonas sentiu o calor golpeá-lo de novo, como se a terra queimasse ao redor de seus pés. Era como perder um consolo que havia chegado sem aviso e partido sem explicação. E como se o calor não fosse suficiente, Deus enviou um vento abrasador do Oriente. O sol queimava sem piedade, e o vento abrasador do Oriente golpeava Jonas como uma chama viva, secando-lhe a boca e a força. A planta que o cobria havia desaparecido, e a sombra que antes o aliviava agora era apenas lembrança no chão. Sentindo a cabeça arder e o corpo fraquejar, Jonas se dobrou de angústia. A dor física misturava-se ao peso de um coração confuso. Então, ele disse ao Senhor: É melhor para mim morrer do que viver! Não era afronta,
era exaustão. Ali, sob o calor impiedoso, o profeta expôs a própria fragilidade diante de Deus. Então, o Senhor falou com ele e disse: Tens compaixão desta planta, pela qual nada fizeste, que numa noite nasceu e noutra pereceu? A voz divina atravessou o silêncio como uma verdade impossível de ignorar. Jonas ergueu os olhos, ainda sentindo o calor na pele, e respondeu: Tenho compaixão dela. Estou irado até a morte. Suas palavras eram honestas, ainda que duras. Ele sofria pela perda de algo pequeno, mas que lhe trouxe descanso. A planta revelava o quanto seu coração se agarrava ao que o tocava de perto. E Deus o conduzia, com paciência, ao que realmente importava. E o Senhor completou: Jonas, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? A pergunta caiu sobre Jonas como luz em um quarto escuro. A cidade que ele queria ver cair era composta de vidas, frágeis, perdidas, mas amadas pelo Criador. O contraste era inevitável. Jonas chorava por uma planta, e Deus chorava por uma multidão inteira. O profeta permaneceu calado, sentindo a verdade atravessar seu peito. Ali, naquele silêncio quente, Jonas começou a compreender a grandeza da compaixão de Deus. Ali sentado diante do vento e do céu, que a compaixão de Deus era maior do que ele imaginava. O Senhor não rejeita os que se arrependem de verdade, mesmo que antes tenham vivido no erro. Aqueles homens e mulheres de Nínive, tão perdidos em seus pecados, agora caminhavam sob nova luz. E Deus os havia perdoado com a mesma misericórdia com que um dia salvara Jonas do ventre do abismo. O profeta se viu exposto. Ele, que havia fugido, fora alcançado pela graça. Agora entendia o quanto fora ingrato diante do perdão que recebera. Então Jonas se levantou e caminhou em direção à cidade. Seus pés pisavam o mesmo chão que antes ele desejava ver em ruínas. Agora, Nínive estava viva. Havia crianças correndo pelas ruas, famílias reunidas, comércios reabertos, orações sendo murmuradas com reverência. As mesmas mãos que antes erguiam ídolos, agora se uniam em adoração ao Deus verdadeiro. Jonas não ouvia gritos, nem caos, nem promessas vazias. Ele via transformação. A cidade que conhecera o terror agora respirava a esperança. Ali, olhando para aquele povo que antes queria ver destruído, Jonas finalmente entendeu o que Deus queria lhe mostrar. A cidade tinha se arrependido, e Deus respondeu com perdão, assim como fez com ele no ventre do peixe. Jonas lembrou que também fugiu, também desobedeceu, mas foi salvo. Agora ele via que o Senhor era justo em dar nova chance àqueles que mudaram de verdade. Jonas sentiu vergonha por ter desejado a morte de quem Deus queria salvar. A bondade do Senhor era maior do que seu orgulho. E ali, ele aprendeu que quem é perdoado precisa aprender a perdoar. Me perdoe, pai. A história de Jonas não é apenas sobre um profeta e um peixe. É sobre alguém que tentou fugir do chamado de Deus. Ele achou que poderia escapar da vontade divina, mas Deus não desistiu dele. Mesmo em sua desobediência, o Senhor o alcançou com firmeza e misericórdia. A tempestade, o peixe, tudo cooperou para trazê-lo de volta. Deus não estava interessado apenas em sua missão, mas em moldar o coração do profeta. O ventre do peixe foi mais que um castigo, foi um lugar de restauração. Às vezes, Deus nos para, nos quebra, só para nos curar. Jonas queria misericórdia para si, mas justiça severa para os outros. Ele não entendia que o mesmo Deus que o salvou também queria salvar os ninivitas. A graça de Deus não faz distinção entre povos, raças ou histórias. Quem se arrepende de verdade encontra perdão. Mesmo a cidade mais cruel
quando se dobra diante de Deus, pode ser restaurada. Jonas teve que aprender que o amor de Deus vai além do nosso entendimento e que não cabe a nós decidir quem merece ou não ser alcançado. A salvação é para todos que se voltam sinceramente para o Senhor. A jornada de Jonas nos confronta com uma verdade profunda. É possível conhecer a Deus e ainda resistir à sua vontade. Podemos ser usados por Ele, mesmo carregando lutas internas. Mas Deus quer mais do que ação. Ele quer transformação. Jonas precisou ser quebrado por dentro para compreender o coração de Deus. No fim, o profeta viu que obedecer é mais que cumprir ordens, é se alinhar com o caráter do Criador. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Deus me ensina a obedecer. Que a história de Jonas desperte em nós arrependimento, humildade e entrega. Se a história de Jonas falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada narrativa bíblica é contada com verdade e reverência, para que a palavra penetre fundo em nossos corações. Deixe nos comentários o que Deus ministrou ao seu espírito. Lembre-se, a mesma misericórdia que alcançou Jonas e Nínive ainda está disponível hoje, para mim, para você, para todos que se arrependem de verdade.